Se tem uma coisa que eu detesto na indústria de entretenimento é quando pegam uma coisa que tinha tudo pra dar certo e tomam as piores decisões possíveis. Tipo, lançar um anime numa loja de jogos. Bom, o caso de hoje é um exemplo bem claro disso. Oi, se você não me conhece, eu sou o Will, você está no Mecha Omega e hoje eu vou falar de Zemd Lost Memories. Bounen no Zamdo, ou Zemd Lost Memories, parecia o produto de um sonho perfeito. Um anime original com a produção da Bones no fim dos anos 2000, a direção do Masayuki Miyagi, o design de personagens da Ayumi Kurashima, músicas da Michiru Oshima, um elenco de peso e tudo que um anime poderia pedir pra ser incrível. E de fato foi. Mas se você perguntar pra maioria das pessoas: "Ei, você conhece Bounen no Zamdo?", a resposta provavelmente vai ser: "Quê?". E bom, isso tem um motivo bem óbvio, mas que eu vou deixar pra falar mais pro fim do vídeo. Porque antes disso, eu tenho que te explicar o que de fato é Zemd. Na história de Zemd, nós acompanhamos Akiyuki Takehara, um adolescente que vive numa ilha pacífica isolada do conflito que consome esse mundo. Uma grande guerra entre o governo do norte e um grupo de guerreiros chamados Human Forms. Os Human Forms são criaturas que já foram pessoas e perderam a si mesmas num processo de transformação biológica, que aparentemente é comandado por alguém que ninguém conhece. Num dia comum, o Akiyuki e seus amigos Haru e Furuichi estão indo pro colégio de ônibus quando uma garota diferente de cabelos brancos e olhos roxos entra no ônibus também. De repente, ela detona uma bomba e isso explode o ônibus e machuca vários alunos. O Akiyuki, sem saber que foi ela que causou a explosão, tenta ajudar, mas quando ele chega perto, ela insere uma espécie de orbe chamada Hiruko na pele dele, diz que tudo vai ficar bem e desmaia. Esse orbe é um artefato meio mágico desse mundo que transforma o Akiyuki em um Zemd. Apesar do nome estranho, basicamente um Zemd é um ser humano que está entre uma pessoa normal e um Human Form, assim podendo acessar o poder das criaturas, mas sem perder a sanidade. É claro, desde que ele consiga controlar esse novo poder. Nesse primeiro momento, um outro Human Form aparece na cidade e começa a atacá-la. Então, o Akiyuki, agora transformado, mas sem entender a situação de verdade, luta e derrota o monstro para defender a Haru. E no fim da luta, uma outra garota aparece dos céus. Essa é Nakayami, e eu já falo melhor sobre ela. Mas o importante agora é que ela oferece ajuda ao Akiyuki, prometendo treinar ele e ajudá-lo a controlar esse novo poder sem se perder no processo. E também leva ele a bordo do Zanbani, onde o resto do grupo dela se encontra. O Zanbani é basicamente uma nave postal, com o objetivo de levar e trazer cartas e cargas no meio dessa guerra, além de se envolverem com alguma frequência nos conflitos. A nave tem sua tripulação com outros personagens que compõem a série, cada um com seus motivos, vontades e aspirações para estar nessa situação. E agora o Akiyuki tá junto desse grupo meio maluco, onde ele vai ter que treinar e trabalhar entregando cartas para ajudar nessa guerra. E é a partir daí que a história do anime começa de verdade. E essa é a premissa básica de Zemd. É claro, tem muitas outras coisas que compõem a série e eu vou falar melhor disso já já. Só antes tenho que avisar, esse vídeo não vai ter spoiler de nada do anime, ok? O objetivo aqui é apresentar o anime pra vocês e falar sobre tudo que eu adoro nele e também sobre os erros que circulam ele. Bom, é um pouco difícil falar de Zemd sem dar spoilers, porque essa é uma daquelas histórias que encaixam cada peça com calma e vai construindo um grande quebra-cabeça que forma uma única imagem no final. E pela maior parte do anime, não tem muito bem um objetivo claro. Só algumas missões espalhadas, objetivos menores, mas quando você vê, uma grande trama tá se formando, e eu devo dizer que isso tudo é muito irado e muito bem executado. Mas, já que eu não posso falar da história em si, eu quero falar de uma das coisas que eu mais gosto no anime, o mundo dele.
Quando falamos de mundos de anime, é sempre um assunto meio delicado. Normalmente, animes se passam em mundos genéricos o suficiente para qualquer um entender sem muita explicação, ou simplesmente se passam no mundo real, ou, o pior dos casos, eles tentam criar um mundo diferente e falham miseravelmente. Mas, felizmente, Zemd é um dos poucos casos em que essa criação de mundo é de fato bem feita. Na verdade, muito bem feita. O que me impressiona não é o tamanho desse mundo, até porque a gente nem chega a conhecer ele por inteiro, mas o que realmente chama atenção é a densidade dele. O mundo tem história, tem política, tem religião, tem tensão étnica, e nada disso é explicado pra você de um jeito 100% palatável. Você vai absorvendo enquanto assiste. Eles não ficam parando pra te explicar cada minúcia, o que é mais importante pra história que tá sendo contada aqui. Recebe mais atenção e o resto é mais sutil e deixado pro espectador entender sozinho. E pra mim, isso funciona perfeitamente. No anime, a gente explora diversas cidades e locais diferentes desse mundo junto com a tripulação do Zambani, e cada canto aqui é cheio de personalidade e coerente dentro da sua proposta. Nada aqui parece fora do lugar ou exagerado. Tudo é muito bem pensado e encaixado com maestria nesse mundo inteiro. Todos os objetos, tecnologias, armas, roupas, tudo parece pertencer ao mesmo mundo no mesmo período de tempo, sem nunca causar nenhum tipo de estranhamento no espectador. E tem uma coisa que eu adoro muito aqui. Conforme o anime vai revelando a história desse mundo, você começa a entender de onde vieram as ideias, as tecnologias, os conceitos que antes pareciam tirados do nada, mas agora tem uma explicação realista, entre aspas, dentro do contexto desse universo. De repente, tudo aqui tem uma origem clara e que você entende sem problema nenhum. Esse é o tipo de world building que recompensa quem presta atenção. Sério, os caras se dedicaram muito a encher esse mundo de detalhes que às vezes numa primeira assistida você nem vai reparar. Outro aspecto muito bom do world building aqui são os elementos étnicos e religiosos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não estragar a história, porque tudo isso é bem importante para a narrativa toda do anime, em especial mais pro final dele. Mas aqui nós temos grupos marginalizados, pessoas de etnias e religiões diferentes, e o anime comenta e trabalha em cima disso de um jeito muito bom. Tudo que um grupo faz influencia o resto do mundo de maneira natural. É claro, aqui também as pessoas têm seus preconceitos e maneirismos em relação a tudo isso, o que só torna esse universo ainda mais real, além de movimentar a história e os personagens em diversos momentos. E já que eu falei de personagens, eu vou me aprofundar um pouquinho mais neles. Os personagens de Zemd são a força motriz da série. Como eu disse antes, a história aqui vai se construindo bem aos poucos. E então, o que faz a gente se apegar ao anime e continuar assistindo são os personagens. E eu devo dizer que eles são muito bem construídos. Não vou entrar em muito detalhe em todos eles, primeiro porque estenderia o vídeo muito, e também porque a maioria das coisas sobre eles é mais legal de você experienciar enquanto assiste o anime e descobrir junto com ele. Mas saibam que absolutamente todos, sejam principais ou secundários, servem sua função na obra muito bem, além de serem muito gostáveis. Sério, esse é um daqueles animes que eu consigo entender se qualquer personagem for o seu favorito. Eles são bons nesse nível. E é impressionante como o anime consegue manejar tantos personagens relevantes ao mesmo tempo. E ainda assim fazer você entender e se importar com cada um deles. Sério, eu imagino que vocês entendam que isso não é fácil de fazer numa história. E o jeito que eles constroem esses personagens é muito inteligente. Não é através de grandes discursos ou flashbacks expositivos. Também tem isso, é claro, mas na maioria dos casos são pequenos momentos espalhados nas situações maiores. Um exemplo perfeito disso é logo no segundo episódio, e é uma trama que se estende pelo resto do anime, que é sobre os pais do Akiyuki. No primeiro episódio, quando a Nakayami aparece e leva ele pro Zambani, meio que ninguém fica sabendo pra onde ele foi ou o que aconteceu com ele. E então todo mundo fica preocupado que ele tenha sumido ou até morrido. E é claro, os pais dele são os mais preocupados. Mas o anime aproveita esse contexto que bota os dois juntos pra comentar sobre a relação do casal, sobre o divórcio deles e todas as tensões e intrigas que existem ali. E sério, o arco dos pais do Akiyuki pra mim é um dos melhores do anime. Ele não é óbvio e é simplesmente muito bem construído durante a série inteira. E já que eu falei do Akiyuki, que é o personagem principal aqui, e apesar de na superfície e nos primeiros episódios ele parecer só um protagonista genérico, ele vai bem mais fundo do que isso. Boa parte da história dele é lidando com esse novo poder e tentando entender quem ele era e quem ele é nesse mundo tão novo pra ele. E
apesar desse poder dar habilidades super-humanas pra ele, ele nem luta tanto até o final do anime. A jornada dele é muito mais interna do que externa. Também tem os amigos dele, a Haru e o Furuichi, que também são extremamente importantes pra narrativa que o anime constrói. Quando eles apareceram no primeiro episódio, eu achei que eles teriam um pouco de importância no começo ali e seriam gradualmente deixados de lado. Mas a influência e a conexão deles com a Akiyuki criam arcos de história muito bons aqui e nenhum deles perde a importância durante a série. Na verdade, eles ganham bastante importância. Também tem os membros do Zanbani, que são todos muito bem caracterizados, e até os personagens que você acha que não vão fazer diferença nenhuma têm seus momentos de brilhar de um jeito ou de outro. E você acaba se apegando tanto a eles durante o anime que cada coisinha que acontece com eles faz você se preocupar, torcer, se emocionar e tudo mais. E isso inclui até as crianças que vivem a bordo, que poderiam ser só personagens cômicos e insuportáveis, e em parte eles são alívio cômico, mas também acabam sendo muito mais do que isso. Ah, é claro, os vilões. Os vilões de Zemd também são absurdamente bem construídos. Mesmo nas partes mais intensas do anime, você entende o lado deles. Você pode discordar, e eu espero que você discorde, e isso torna tudo mais pesado e realista do que se eles fossem simplesmente, pessoas malvadas. Mas sem dúvida, a personagem mais desenvolvida na história é a Nakayami. Ela é a pessoa que mais movimenta a história e influencia tudo que acontece ao redor dela. Ela faz parte dos Tessik, que é uma raça de pessoas marginalizadas que vivem os dois lados dessa guerra. Além disso, ela é a personagem que mais tenta ajudar e guiar o Zemd. E a motivação dela pra isso é uma das maiores revelações do anime, que é claro, eu não vou falar aqui. São tantas camadas numa única personagem que sinceramente eu acho que daria pra fazer um vídeo só sobre ela. Tudo que ronda ela é muito complexo, e eu adoro. E dito isso, de novo, todos os personagens aqui, sem exceção, são interessantes. E você passa a entender perfeitamente as motivações e o cerne de cada um conforme a história avança. E, sinceramente, eu me vi apegado em todos eles. E bom, agora eu já falei do mundo e dos personagens, então acho que é válido falar sobre os temas de Zemd. Novamente, sem spoilers, mas eu acho que eu posso falar deles aqui sem muito problema. Zemd fala de várias coisas, umas sérias, umas fantasiosas, políticas, morais, éticas e tudo mais. Mas eu acho que o tema principal, e que tá até no nome do anime, Lost Memories, são memórias. Um tema recorrente em boa parte dos episódios é esse senso de que a única coisa que não dá pra tirar da gente são as memórias. Mas, na verdade, aqui na série, quando uma pessoa se torna um Zemd, ela tem que lutar para não perder suas lembranças. Até mesmo o próprio nome. Quando um Zemd se esquece de quem ele é, o lado monstruoso toma conta completamente. E falando nos Zemd, vale pontuar uma coisa aqui. O anime nunca trata esse poder como algo divertido ou legal. Em nenhum momento ser um Zemd é apresentado como uma vantagem bacana. É sempre um fardo, uma maldição. Algo que você é simplesmente obrigado a carregar e tentar fazer o melhor com ele enquanto luta para sobreviver e se manter consciente. E pra mim, isso é uma escolha temática muito deliberada e eu acho que é brilhante. E ainda falando sobre memórias, tem um personagem aqui que eu não vou detalhar muito porque é um spoiler bem grande, mas que ele é um fotógrafo e todo o arco dele fala bastante sobre como fotos são registros de memórias e como a gente deve lutar para manter vivas as nossas memórias e das pessoas que a gente ama, porque sem elas é como se nada disso tivesse existido. Além de memória, outro tema muito importante aqui é identidade. O anime fala muito sobre o que você se torna quando você perde as suas memórias, o que sobra de você, e se o que sobra não reconhece mais as pessoas que você amava, isso ainda é você ou não? São perguntas que o anime vai colocando aos poucos, sem pressa, e que ficaram na minha cabeça muito tempo depois que eu acabei de assistir ele. Bom, aqui eu não posso entrar muito a fundo sem estragar a experiência de ir destrinchando essa temática junto com o anime, mas saibam que é algo muito especial e único, e certamente não era algo que eu esperava pensar tanto sobre quando eu comecei a assistir. Opa, desculpa atrapalhar, só vim avisar que agora a gente tem o clube de membros do canal. E basicamente ele serve para quem quiser apoiar a produção dos vídeos aqui. Por enquanto só tem um nível e é literalmente o menor valor que o YouTube permite botar. Mas é claro, todos os membros têm benefícios. Por exemplo, poder assistir os vídeos com antecedência, o seu nome aparecer no final de todos os vídeos do canal, vídeos e postagens exclusivas para membros, com bastidores, perguntas e respostas, e entre outros vídeos que não tem tanto a ver com o foco do canal, mas que pode interessar bastante vocês. E é claro, isso é só o começo. Então, se torne membro agora para ter acesso a tudo isso e muito mais no futuro. Era só isso. Pode voltar o vídeo aí.
Agora, antes de finalmente falar dos erros que fadaram Zemd ao esquecimento, eu quero falar do que o anime acerta e muito. Não é perfeito, mas é quase. Tem algumas coisas que poderiam ser melhor, é claro, mas ainda assim, esse é um ótimo anime, de verdade. E além disso, ele é muito único e quebrou muitas das expectativas que eu tinha antes de começar ele, mas de um jeito muito bom. Basicamente, nada aqui vai acontecer do jeito que você espera. Quando você vê a premissa, parece que vai ser um anime genérico, de lutinha, com o protagonista tendo um poder incontrolável e tudo mais, mas não. Esse é muito mais um anime introspectivo e com até poucas lutas até o arco final. E se você for pegar nos detalhes, nos números, eu acho que o Akiyuki nem é o personagem que mais luta aqui. O arco dele nem é sobre isso, e eu adoro. Se você entra nesse anime esperando grandes batalhas épicas, até existem, mas certamente não é esse o objetivo aqui. O anime sabe muito bem quando ser mais quieto. Ele não tem medo de focar em momentos menores, algumas conversas mais intimistas, os silêncios e tudo mais. E esses momentos, pra mim, são mais impactantes e memoráveis do que a maioria das cenas de ação aqui. Esse anime é muito mais próximo de um Fullmetal Alchemist do que de um, sei lá, Naruto ou Bleach. Calma, eu não tô dizendo que ele é tão bom quanto Fullmetal, mas eles trabalham temas parecidos e acertam muito onde precisam. E além disso, ambos criam um mundo muito real e único. E essa comparação, pra mim, faz todo sentido, porque nessa mesma época, a Bones começou a produzir Fullmetal Alchemist Brotherhood, e você consegue sentir isso no tom, no ritmo e na vibe geral das duas obras. E falando no estúdio Bones, tem tanta coisa interessante nesse anime que eu nem falei sobre a produção quase perfeita dele. Sério, não tem um único episódio com animação menos do que ótima aqui. A direção nunca é ruim, o ritmo de tudo é cadenciado perfeitamente, e o anime inteiro flui de um jeito muito orgânico. E quando eu falo de animação boa, não é só nas cenas de luta. Às vezes, conversas simples têm uma animação melhor do que muitos animes médios por aí. E a trilha sonora, cara, a Michiru Oshima simplesmente brilhou aqui. Ela fez a soundtrack inteira do anime e, sinceramente, pra mim, é uma das mais subestimadas de animes dos anos 2000. E ainda falando de música, a primeira opening aqui, Shut Up and Explode, do Boom Boom Satellites, é uma das melhores openings que eu já ouvi na vida. Sério, na primeira vez que eu ouvi ela já entrou no meu top 10 de melhores aberturas de anime da história. É muito boa, de verdade. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar é o arco final do anime. É claro, sem entrar em detalhes, mas tem um momento na história onde todos os personagens começam a se distanciar e cada um começa a ter a sua própria história isolada. E todas elas são desenvolvidas ao mesmo tempo. E cara, eu fiquei embasbacado quando eu percebi que o roteiro e a direção nunca perdem nenhum deles. Eles conseguem equilibrar todas as histórias com uma precisão absurda e mesmo sendo plots isolados, eles conseguem criar uma sensação de unidade entre eles. E esse trecho final do anime é simplesmente muito único. Eu me sentia cada vez mais envolvido a cada episódio que passava com todas as histórias. Bom, e agora que eu já rasguei elogios pra quase tudo do anime, eu acredito que deu pra entender porque eu acho que esse anime poderia ter sido adorado por muito mais gente. Mas vamos finalmente falar dos erros que rondam Zemd. Vamos lá. Zemd foi lançado em 2008, e nessa época a Sony, por meio da sua empresa de animes Aniplex, sim, a Aniplex é da Sony, caso você não saiba, tinha uma espécie de parceria com o estúdio Bones que não estava sendo usada para muita coisa, além do normal de produzir e distribuir os animes deles. E então, eles decidiram que um bom jeito de trazer mais pessoas pro PlayStation 3, que na época estava numa briga bem acirrada com o Xbox 360, seria lançar um anime exclusivamente na PSN. E eu não sei se eu preciso explicar porque isso foi uma ideia péssima, né? Em 2008, quando o Zemd foi lançado, a qualidade e velocidade de internet não era como hoje. E certamente ninguém queria assistir um anime pela PSN. E também tem o fato de que o anime era de verdade exclusivo da PSN na época. Ele só foi passar na TV japonesa meses depois do lançamento. E só foi lançado em DVD e Blu-ray ainda mais depois. E bom, se hoje em dia, com animes sendo distribuídos de forma bem mais acessível, com basicamente todos os streamings tendo animes e também tendo plataformas exclusivas só para anime, e ainda assim tem obras que caem no esquecimento, imagina em 2008, quando a maior parte das pessoas que via anime era por meio de fansubs ou sites no computador, e que agora não tinham nem como conhecer esse anime que ficou preso no sistema de um console que muita gente não tinha. E pra piorar,
o anime nem saiu no mundo todo na PSN, só em alguns países selecionados. Somando tudo isso ao fato de que redes sociais não eram como hoje, o anime não teve engajamento orgânico nenhum e virou uma série nichada, resumida a pessoas que tinham interesse em comum de ter um PS3 e gostar o suficiente de animes pra assistir um no PS3 em 2008. Felizmente, com a internet, outras pessoas foram se interessando pela obra aos poucos e ao longo dos anos. E foi assim que eu conheci ela mais de 10 anos depois. Mas infelizmente, esse anime incrível ainda vive numa penumbra de esquecimento para a maior parte das pessoas que poderiam gostar dele. E o meu objetivo com esse vídeo era justamente apresentar essa que, na minha opinião, é quase uma obra-prima para quem poderia se apaixonar por ela, assim como eu. Sério, dê uma chance a Zemd, que eu tenho certeza que você vai pelo menos achar interessante. E eu espero que eu tenha conseguido convencer pelo menos um de vocês. E no mais, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum e considerem se tornar membro e receber os benefícios. E é claro, comentem aí o que acharam. Até a próxima, eu sou o Will, você está no Mecha Ômega e adeus.